Meu nome é Sónia Rodrigues e integro a Associação Ajuda a Ajudar, a Associação para a Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens. Esta entrevista faz parte de uma série de entrevistas de um ciclo que designamos Direitos das Crianças em 30 minutos e que a Ajuda a Ajudar realiza a personalidade envolvida na defesa e promoção dos direitos da criança. Esta iniciativa tem o propósito de celebração do 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos das Crianças e dos 30 anos da sua ratificação por Portugal. Temos connosco o Sr. Dr. Juiz Labrinho Lúcio, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça jubilado. Do seu vasto currículo destaca-se a atribuição do doutoramento honoris causa em Ciências da Educação pela Universidade de Minho. É membro eleito da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Exerceu, entre outras funções, como Ministro da Justiça, deputado da Assembleia da República, docente de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores, vogal do Conselho Superior da Magistratura e Presidente do Conselho Geral da Universidade de Minho. É membro fundador da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da Associação de Criminólogos de Língua Francesa, da Associação Portuguesa para o Direito de Menores e da Família e da Associação de Juristas de Língua Portuguesa. É autor das obras do Fundamento e da Dispensa da Colação, A Justiça e os Justos, Palácio da Justiça, Educação, Arte e Cidadania, O Julgamento, uma narrativa crítica da justiça, Levante-se o Véu, este tem coautoria, bem como dos romances O Chamador, O Homem que Escrevia Azulejos e O Beco da Liberdade. Tem preferido inúmeras conferências sobre temas ligados à justiça, à educação, à cidadania, ao direito de crianças e jovens e ao direito em geral. É premiado na área da psicologia e foi-lhe atribuída em 2016 pelo Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados a medalha de reconhecimento e, em 2017, pela Pró-Inclusão, a medalha de mérito. É sócio honorário de várias associações e foi agraciado por Sua Majestade o Rei de Espanha com a Grande Cruz da Ordem de Dom Raimundo de Pinhaforte e por Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa com a Grande Cruz da Ordem de Cristo. Boa tarde, Sr. Dr. Juiz Labrinho Lúcio. Em nome da Ajuda a Ajudar, nosso agradecimento por ter aceito este nosso convite. É uma imensa honra tê-lo connosco. Para Ajudar a Ajudar e para todos aqueles que assistem a esta entrevista, a partir do seu conhecimento e da sua experiência na defesa dos direitos das crianças, em especial do seu valioso contributo na concretização efetiva dos princípios, valores e direitos vertidos na Convenção sobre os Direitos da Criança, tem uma especial relevância. Daí a nossa primeira pergunta. Hoje celebramos o 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e em setembro passado comemoramos os 30 anos da sua ratificação por Portugal. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, é um marco universal no início de um novo paradigma, a consagração e o reconhecimento da criança como um sujeito de direitos. Dr. Labrinho Lúcio, concorda com esta nossa afirmação? Pode explicar-nos em que se concretiza este novo paradigma, a criança como sujeito de direitos? Boa tarde, terei todo o gosto. Permita-me, todavia, primeiro de tudo, que vos dirija uma palavra de agradecimento pelo convite, que é para mim uma honra estar aqui convosco, e ao mesmo tempo saudar-vos pelo vosso trabalho, pelo vosso empenhamento neste projeto, que é um projeto de permanente evolução, que é o de podermos garantir, cada um de nós, à medida da nossa capacidade, a realização efetiva dos direitos da criança e, ao mesmo tempo, dar sentido a essa expressão segundo a qual a criança é um sujeito de direito. O que é que no fundo isso quer dizer? De uma forma muito sintética, porque a expressão é em si muito complexa, na medida em que envolve o conhecimento da criança, o conhecimento daquilo que é um sujeito e ao mesmo tempo também o que significa essa titularidade de direitos que tem como sujeito a criança. Mas em todo caso, de uma maneira muito sintética, eu diria que relativamente a Estados como Portugal, por exemplo, a Convenção nesse domínio não acrescentou nada de particularmente novo. Nós já vínhamos afirmando que a criança é um sujeito de direitos e como sujeito de direitos devia ser tratada, mas a Convenção veio consagrar, não só em termos universais, em termos internacionais, do ponto de vista da imensidade de países que a subscreveram, esse princípio de que a criança é um sujeito de direitos, e portanto aquilo que nós vínhamos dizendo e que o próprio sistema jurídico português vinha acolhendo, passou a ter o respaldo da Convenção das Nações Unidas,
o que significa que a partir daí a expressão criança sujeito de direitos passou a fazer parte do diálogo internacional acerca do respeito devido à criança como pessoa. O que é que no fundo isso quer dizer? Em primeiro lugar, a criança deixava de ser exclusivamente um menor, que era o modo como ela era considerada até aí. Era considerada menor, o menor partia sobretudo da consideração da sua incapacidade e era a maneira de substituir essa incapacidade que o direito acolhia, sobretudo para resolver problemas que tinham muito mais que ver com o direito privado e, portanto, com interesses na natureza patrimonial. Ora, este menor, se pensarmos bem, é uma ficção, é uma inexistência real, é uma criação do direito e, como criação do direito, nós acabávamos por transformar a criança num objeto do direito, que o direito definia a seu bel prazer. Quando o direito deixa de falar apenas no menor, visto que a situação do menor ainda se mantém justamente para o domínio a que ele deve ser considerado, justamente na área da incapacidade civil da criança, ao lado dessa dimensão da criança enquanto menor, a criança é trazida ela própria enquanto criança para a interioridade do direito. E nessa perspectiva, ela passa a ser uma realidade, alguém que é portador de uma cultura própria, e isso é muito importante porque isso vai condicionar depois toda a interpretação que fazemos dos restantes direitos da criança, isto é, saber quem é verdadeiramente a criança passa a ser uma realidade antropologicamente situada e não uma ficção ou uma criação do direito, e nessa medida é fundamental criar para ela a condição de sujeito, que no fundo não é outra coisa senão o reconhecimento da sua condição enquanto pessoa. E é esta ideia fundamental que nos permite desenvolver depois um conjunto de evidências que, todavia, apesar de serem evidências, não eram tão visíveis como isso. Por exemplo, o simples facto da criança ser uma pessoa, ela é portadora de dignidade enquanto pessoa. E, por exemplo, a Constituição da República Portuguesa, logo no seu artigo 1º diz que Portugal é uma república soberana, fundamentada em vários aspectos, um deles no respeito pela dignidade da pessoa humana. E não nos diz que esta pessoa humana tem X idade ou Y idade. É a pessoa humana enquanto pessoa. E, portanto, a partir deste momento, a criança passa a ser detentora de uma dignidade própria e, portanto, titular do direito ao respeito por essa dignidade. Mas mais do que isso, esta condição de pessoa gera nela uma personalidade que o direito vai reconhecer, mas ao mesmo tempo que o direito a reconhece, reconhece a criança como um ser autónomo e completo. E eu acho que este é talvez o grande acontecimento que nós podemos extrair desta consideração de que a criança é um sujeito de direito. E quando dizemos que a criança é um ser autónomo e completo, independentemente da sua idade, desde o ato do seu nascimento, evidentemente que é um ser autónomo e completo diferente do adulto, como é óbvio, mas é enquanto criança que é um ser autónomo e completo. E desta afirmação de que a criança é um ser autónomo e completo, nasce o outro elemento, que é justamente a da consideração dos direitos de que ela é titular, visto que passa a ter direitos que são apenas direitos próprios dela enquanto criança. Isto é, a criança como pessoa tem direito aos direitos em geral, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à integridade física, etc., que são direitos próprios de qualquer pessoa, mas passa a ter direitos próprios dela enquanto criança. Os direitos que a Convenção prevê, mas outros que derivam até da própria Convenção, mas que não estão especialmente previstos, o direito ao tempo de ser criança, por exemplo, que é fundamental, sobretudo pelas imposições que determina no sentido de criar proibições, por exemplo, a proibição do trabalho infantil, a proibição da criança ser submetida a informação precoce excessiva, a proibição da criança ser sujeita à responsabilidade precoce excessiva, o que não quer dizer que não tenha o direito à informação e que não deva ser responsável, mas sempre em função do seu tempo e da sua cultura enquanto sujeito autónomo e completo, diferente do adulto. Isto é, para podermos fazer aqui uma síntese, eu diria que quando nós afirmamos que a criança é um sujeito de direito, estamos a afirmar que a criança é um outro. E é nesta autonomia que nós consideramos na criança, este olhar a criança como um outro que nos responsabiliza na dimensão da relação intersubjetiva que nós criamos com qualquer criança, independentemente
da sua idade, pelo simples facto de ser pessoa. Passando à segunda pergunta, a Convenção é composta por 54 artigos. Para melhor compreensão, interpretação e aplicação da Convenção como um todo unificador, está alicerçada depois em 4 princípios fundamentais: a não discriminação, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, o respeito à opinião da criança, o princípio do interesse superior da criança. Dr. Lourinho Lúcio, quer partilhar connosco a sua opinião acerca de algum destes princípios e da sua importância para a concretização efetiva da Convenção sobre os Direitos da Criança na sociedade, em especial na vida das crianças? Com todo o gosto, a dificuldade é escolher um, porque eu gostaria de partilhar o pensamento relativamente a todos eles, mas escolhendo um, assim, de repente, eu talvez apesar de tudo acabasse por me fixar no respeito pelo superior interesse da criança. Talvez seja muito vulgar dizer isto, ao escolher este e não outro, mas eu julgo que é essencial nós continuarmos a fazer caminho na compreensão do que significa o superior interesse da criança. Porque nós não podemos deixar que o superior interesse da criança se transforme numa afirmação que nós fazemos à cabeça de qualquer intervenção para depois não lhe dar mais sentido, como que alguma coisa que pela sua própria enunciação se esgota. E não é assim. O superior interesse da criança e o dever de respeitar o superior interesse da criança em todas as decisões que sejam relativas a ela e de o respeitar primacialmente, como diz a Convenção, obriga-nos a refletir profundamente sobre ele. É curioso que o superior interesse da criança não é uma inovação da Convenção. O superior interesse da criança já vinha, nomeadamente, do século anterior, inclusivamente, mas estava muito ligado à ideia da criança objeto. O superior interesse da criança era definido pelo Estado protetor, e era sempre a partir de uma dimensão de proteção que se olhava ao superior interesse da criança. Ora, com a entrada em vigor da Convenção e com a transformação da criança em sujeito de direito, o superior interesse da criança desloca o centro da sua definição do Estado para a própria criança. E há uma primeira conclusão a extrair que é muito importante. O superior interesse da criança não é uma criação do direito. O superior interesse da criança é uma realidade própria da cultura da criança que o direito reconhece. E isto é muito importante porque muitas vezes para no ar a ideia de que é necessário definir juridicamente o superior interesse da criança. Não é nada. O superior interesse da criança define-se na cultura da criança e a sua definição é de natureza antropológica, psicológica, no domínio das ciências, das novas ciências, se quiser, da neurociência, da genética, etc. É aí que se localiza aquilo que nós vamos considerar depois, na abordagem da cultura da criança, o superior interesse da criança. E isto é muitíssimo importante, porque o superior interesse da criança não é apenas o conjunto dos seus direitos. Porque quando nós dizemos, e a tendência é muito essa, no sentido de dizer há falta de melhor definição, então o superior interesse da criança é o conjunto dos direitos da criança. Mas se pensarmos um pouco, vemos que não pode ser, porque então o preceito da Convenção era desnecessário, porque então nós teríamos que ler o preceito dizendo todas as decisões relativas a crianças terão primacialmente que respeitar os seus direitos. Então, mas isto é óbvio. Os direitos são para ser primacialmente respeitados sempre. Agora, o que significa é que o superior interesse da criança vai para lá disso. E isto cria uma dificuldade. Quer saber, então, o que é, em cada caso, o superior interesse da criança? É, de facto, uma dificuldade. Mas a criança é, em si, uma dificuldade boa. O que nós não podemos é dividir a vida entre facilidades que é bom e dificuldades que é mau. As dificuldades fazem parte da complexidade da vida e da riqueza da própria vida. Eu, por exemplo, gosto muito de olhar esta questão por exemplo, partir de 4, se quiser, 4 pilares fundamentais para em cada caso encontrar a solução. E o primeiro será sempre partir da opinião da criança e dos membros da família ou daqueles que a tenham à sua guarda. Portanto, para saber, para a decisão que vou tomar, qual o caminho a seguir, ouvir a criança e ouvir os membros da família ou os que a têm à sua guarda. Depois respeitar, e esta ideia é fundamental, o sentido do tempo da criança. O que é isso do tempo da criança? Que sentido lhe dar para nós compreendermos que o superior interesse dela
é marcado culturalmente por esse tempo e não pela fantasia ou pela projeção que nós fazemos a partir do nosso conhecimento do mundinho da vida sobre o próprio tempo da criança. Em terceiro lugar, o que é absolutamente necessário e não é contraditório com isto, a necessidade de respeitar sempre a perspectiva do desenvolvimento da criança. Porque a criança tem um tempo próprio, mas não é um tempo estático. E nessa medida é necessário prever quais as repercussões que uma decisão tem no seu próprio desenvolvimento e encontrar claramente aquela que não ponha em causa a qualidade desse desenvolvimento. E, finalmente, avaliar o risco de prejudicar a criança, o que faz com que o superior interesse da criança também tenha aquilo que nós poderíamos considerar um efeito negativo, que no fundo se traduz no seguinte: em vez de nós sabermos logo qual é o superior interesse da criança, compreendermos que, pelo menos, ele serve para evitar tudo o que põe em causa o superior interesse da criança. Com estes 4 pilares, e com uma metodologia essencial que é esta, é para cada decisão que tem em causa a criança, partir sempre da criança para a causa e para a situação, e não partir de uma visão pré-estabelecida teoricamente ou até preconceituosamente para depois ir ao encontro da criança. Não, o primeiro passo é pegar na criança, conhecê-la e a partir dela ir ao encontro da decisão. Se fizermos isto e se compreendermos que a experiência enriquece as boas práticas, se formos acumulando conhecimento e partilhando conhecimento, nós conseguimos dar sentido a este princípio fundamental da, da Convenção, que é talvez aquele que constitui a pedra angular da afirmação da criança na sua relação no todo social em que ela se inscreve. Como eu lhe disse, eu gostaria muito de falar de outros, não o vou fazer, evidentemente, não foi essa a sua pergunta, mas também há um outro que vem, afinal de contas, também juntar-se a este o superior interesse da criança e que é o seu direito, no fundo, à participação, o direito a ser ouvido, a ter voz e a que a sua opinião seja tomada em conta em todos os casos que direto ou indiretamente lhe digam respeito. Isto que pode parecer estranho é, afinal, uma decorrência lógica e óbvia da consideração da criança como um sujeito de direito. E o facto de ter voz e de se levar em conta a sua opinião, eu gosto sempre de dar um exemplo que me deixa tranquilo, porque ele abrange todos os outros possíveis. Que quando dizem que a criança, por sua natureza, não tem conhecimento suficiente, não tem reflexão sobre a vida e, portanto, não tem capacidade ainda para exprimir opinião, nem sequer mesmo para ter uma opinião validamente considerada. Eu aí chamo sempre a atenção para os casais recém-casados que tiveram o seu primeiro filho e eles que venham dar testemunho da manifestação da opinião que esse primeiro filho tem normalmente durante as noites, ali por volta das 4 da manhã, e perguntar se ela não tem conhecimento, se não exprime a sua opinião e se ela não é normalmente tomada em conta. Talvez isso sirva de exemplo para depois desenvolver para outros exemplos ao longo da vida da criança, do seu tempo e do seu desenvolvimento. Um exemplo fantástico, porque as coisas normalmente não melhoram depois com o tempo, embora os pais sejam tentados a achar que as coisas vão melhorar, mas não. Basta de ver depois como é que é quando os filhos são adolescentes, o que é maravilhoso, diga-se. Falamos dos princípios que alicerçam a Convenção sobre os Direitos da Criança. Seria importante agora falarmos dos direitos previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e das 4 categorias onde eles se inserem. O direito à sobrevivência, o direito ao pleno desenvolvimento, o direito a ser protegido de qualquer forma de violência ou exploração, o direito a participar na vida familiar, social e cultural. E são estes direitos previstos na Convenção e entendidos como direitos universais e fundamentais para que a criança tenha uma vida digna. No ano passado, na mensagem sobre a celebração dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para a necessidade de cumprirmos com as promessas feitas há 3 décadas. Sr. Dr. Juiz Laborinho Lúcio, sendo um conhecedor privilegiado destes direitos e da importância para a vida das crianças, 31 anos decorridos da Convenção, o que está por cumprir? Pois eu diria, aí a resposta é mais, por um lado é mais simples, porque é uma resposta de observação e de verificação imediata, por outro lado é mais complexa, porque quando nós estamos numa perspectiva de avaliação de resultados, a partir daquilo que é a introdução e a universalização de uma cultura, é sempre muito difícil fazer medições e ter a noção exata do ponto da situação para poder responder de uma forma intelectualmente honesta à pergunta que faz. Eu diria, de uma forma mais global,
que, felizmente, muito foi já cumprido, e agora estamos a falar em termos universais, em termos internacionais, no domínio dos vários Estados, muitos que subscreveram a Convenção, e podemos dizer que muito foi já cumprido. A criança é hoje um tema central nas discussões, quer no campo político, quer no campo social, quer no campo mais, se quiser, mais comum dos afetos e da relação que nós todos estabelecemos com ela. Há aqui uma aquisição significativa, há um conjunto de melhorias também bastante significativas relativamente aos seus direitos, e, portanto, poderíamos dizer que muito foi já cumprido. Mas só podemos dizê-lo se simultaneamente dissermos que muito está ainda por cumprir. E o muito que está ainda para cumprir remete-nos para dimensões extraordinariamente preocupantes, sendo que delas eu destacaria sempre à cabeça de todas aquilo que ainda é a pobreza severa, a fome que atinge milhões e milhões de crianças no mundo atual. E aqui nós precisamos, a despeito do caminho já feito, mas eu quando falo de pobreza severa, não me deixo estimular muito por aquilo que já se conseguiu percentualmente. Hum, a percentagem que no fundo nos permite afirmar que temos tido ganho de causa é sempre uma forma de justificar a imensa quantidade de crianças que continuam na pobreza severa e que continuam a morrer. Porque dir-se-á, morrem menos, dir-se-á, são menos as que estão nessa situação. Ora, a pobreza, e sobretudo a pobreza severa, é uma violação de direitos. E é assim que nós temos de a considerar. Não como um mal social, alguma coisa que deve despertar a nossa solidariedade. Não, é muito mais do que isso. É uma violação de direitos. E é para a humanidade uma indignidade que se dirige a ela própria. Ora, o objetivo político aqui só pode ser um: a erradicação da pobreza severa. Absoluta. Erradicação absoluta da pobreza severa. E não me falem em utopia, porque em grande medida a escravatura aboliu-se e ninguém concebia que fosse possível na altura em que a escravatura era uma normalidade. Já nas nossas gerações acabou o apartheid e ninguém entendia que o apartheid pudesse ser terminado como foi. E, portanto, aqui o que tem de haver é uma vontade política clara e inequívoca e fazer com que, no fim de contas, 1% da riqueza mundial seja transferido para os Estados que têm as dificuldades que geram depois as consequências que dizemos, para que a pobreza severa acabe no mundo. E esse é o grande objetivo. Eu diria que de todas as vezes que nós perguntamos se a Convenção realizou os seus objetivos, enquanto uma criança morrer de fome, não realizou. E é aí que nós devemos situar. Depois há um outro aspecto que eu gostaria, apesar de tudo, de trazer à reflexão. É que é importante que nós sejamos capazes de dar sentido a esta ideia de que a infância tem valor por si e não criar hoje aquilo que é perigosíssimo e aqui em estados mais evoluídos, que é de fazer da criança e, portanto, da infância um período de transição para a tal completude e autonomia que é do adulto. Isto é, uma visão extremamente marcada por uma perspectiva estritamente económica e, nessa medida, também ideológica do mundo e da vida, em que nós, em vez de termos a vida como um contínuo, esta coisa absolutamente fantástica de ser um recém-nascido e esta coisa extraordinária de ser um velho à beira do seu fim, fazer disto um contínuo de vida e dar a cada uma destas fases aquilo que ela representa como beleza universal, que é estarmos vivos, sermos cidadãos e termos cada um a capacidade de dar um contributo nessa sua autonomia residual, no caso do velho, ou nessa sua autonomia em projeção, no caso da criança, para criarmos um mundo de todos, em que todos são todos no momento em que são. Isto é fundamental, porque nós estamos a correr o risco de matar a infância na ideia de que a criança é apenas um adulto em formação e é a dimensão do adulto em que ela está em formação que vai marcar todas as ações dirigidas a ela, o que é desastroso do ponto de vista do respeito que nós temos que ter pelo tal tempo de ser criança e pela definição daquela personalidade tão extraordinária que nós devemos desenvolver de uma forma que nos deixa particularmente realizados enquanto cidadãos. Eu gosto muito de dizer que a criança tem
normalmente, e é por isso que a definição da sua cultura e o conhecimento da sua cultura é tão importante, a criança tem um atributo que coloca nas mãos de todos nós, que é o desejo. A criança vive do desejo, porque vive o deslumbramento de tudo o que está no seu desconhecimento e tudo o que é projetado através da sua fantasia ou da sua fantasiação do mundo e da vida. Ora, nós temos que compreender que, na perspectiva do seu desenvolvimento, nós não podemos apenas respeitar o princípio da afirmação do desejo do ser da criança. E temos, todos nós o sabemos, que temos de compatibilizar isso com o princípio da imposição da ordem, isto é, da socialização e da compreensão das normas e do respeito pelas normas. Mas temos de compreender que, nesta antítese entre, por um lado, o desejo absoluto da afirmação do ser e, por outro, o dever de cumprimento de normas e, portanto, socialização, há aqui um choque necessário, que é um choque também de vida, um choque de crescimento, um choque saudável. E como é que se resolve o choque? Só pode ser com respeito pela ética e pela liberdade. Estes são os dois pontos fundamentais. E a questão que eu ponho é de saber até que ponto nós hoje não estamos a pôr em causa, muitas vezes, o princípio da liberdade que nós devíamos manter regulando devidamente e, ao mesmo tempo, até que ponto é que nós estamos a abdicar de uma consciência ética que nos leva a respeitar profundamente a infância enquanto infância, para nós podermos ter a certeza de que aquelas crianças são felizes enquanto crianças e podem ser adultos verdadeiramente conseguidos, se nós formos capazes de as respeitar em cada estadio do seu desenvolvimento. E já agora, só para terminar este ponto, compreendermos que tudo o que é negativo na criança, no fundo, parte da violação dos seus direitos. A criança maltratada, a criança negligenciada, a criança abusada sexualmente, etc. Não cairmos no risco de transformar a criança objeto de direitos na criança objeto de maus tratos. A criança é sempre sujeito e, portanto, todos os maus tratos, toda a negligência, todo o abuso é violação de direitos e, portanto, a criança nessa situação é um sujeito de direitos violados e é nessa perspectiva que nós temos que abordar as questões que daí resultam. Muito obrigada. Para além da sua vasta ação enquanto jurista e da intervenção social, eu vou voltar um bocadinho atrás porque eu ia já passar para a quinta pergunta, estou com imensa vontade de a fazer, mas lá chegaremos. Há 30 anos, no dia 21 de setembro de 1990, Portugal ratificava a Convenção sobre os Direitos da Criança. Até hoje, todos os países, exceto os Estados Unidos da América, se comprometeram a respeitar, a proteger e promover os direitos das crianças, tornando a Convenção sobre os Direitos da Criança no Tratado de Direitos Humanos mais ratificado da história. Dr. Labrino Lúcio, qual a importância para Portugal em ter ratificado a Convenção e, em especial, para as crianças portuguesas? E o que é que, em seu entender, ainda falta cumprir no nosso país? Se eu tivesse respondido à questão anterior em inglês, por exemplo, eu diria que bastará traduzir para português e ficamos a saber o que há a fazer em Portugal. Eu diria, todavia, só acrescentaria uma breve nota, e portanto estou reproduzidas as palavras que disse em resposta à questão anterior, mas eu diria talvez que há um aspecto que é quase lapaliciano isto que vou dizer, mas a importância está no valor da própria Convenção e nos seus princípios e nos valores que ela consagra. Essa é a grande importância. Nós lermos a Convenção, sentirmos representados nela, sentirmos refletidos nela e incorporarmos esses valores e esses princípios e percebermos que somos transformados em verdadeiros agentes da Convenção. Por exemplo, se nós pensarmos no direito que a criança tem à felicidade, nós percebemos que o direito dela à felicidade não é muito diferente do direito do adulto. Simplesmente o adulto, porque tem direito à sua felicidade, deve dispor dos instrumentos necessários para lutar por ela. Mas a criança, porque tem direito à felicidade, não precisa de lutar por ela. Nós, adultos, é que somos responsáveis pela garantia da felicidade da criança. E isso obriga-nos a ser agentes ativos desse objetivo. E se esse objetivo for um objetivo comum, todos nós só podemos sentir-nos agradecidos, gratos pelo facto de nos ter sido cometido esse objetivo. Quanto ao mais, é voltar a dizer, muito do que foi feito, e entre nós há conquistas muito significativas durante estes 30 anos, 31 anos, muito do que foi feito é a garantia de que muito foi cumprido já daquilo que são os objetivos da Convenção,
mas muito está ainda por fazer. Temos a felicidade, na minha perspectiva, de irmos no caminho certo, mas não nos podemos deslumbrar com o caminho, isso apenas nos indica que vamos no trajeto adequado, mas não é aí que está o resultado está lá mais à frente e nós temos de continuar a caminhar com a noção exata de que, sendo o caminho certo, o objetivo será realizado, então temos que apressar o passo. Bem, me parecia que havia uma razão para o meu engano há bocado. A questão já estava realmente bastante respondida, sem dúvida. E agora cá vem então a tal pergunta que eu tanto queria fazer. Para além da sua vasta ação enquanto jurista e da intervenção social, da qual não se tem mentido nunca, nos últimos anos o Dr. Lebrinho Lúcio tem também dedicado parte do seu tempo à escrita de romances. No Homem que Escrevia Azulejos, a relação entre o Tília e o seu avô é uma parte central da história. Eu vou pedir-lhe autorização e vou fazê-lo. Gostava de ler um excerto que, de alguma maneira, introduza depois aquilo que lhe vou perguntar a seguir. A determinada altura, o Tília está sentada no colo do avô e o avô diz-lhe: o professor é um artista que trabalha sobre uma massa muito frágil, que deve tratar com a maior delicadeza, com todos os cuidados. E o Tília pergunta: as crianças são uma massa, avô? Só em sentido figurado. Sabes o que é que isso quer dizer? E só continuava depois de me ter explicado muito bem o que significava sentido figurado. Tínhamos uma combinação. Sempre que me ensinava uma palavra ou uma expressão novas, no dia seguinte eu tinha de as utilizar na conversa ao jantar com toda a família reunida. O que conta é cada criança. Cada criança é um projeto de vida que se molda a si próprio. Então não é o professor que deve moldá-lo? Não, minha querida, isso seria difícil. Isso seria fácil, peço desculpa. Difícil é dar a cada criança todos os meios para que ela consiga moldar-se e construir o seu caminho, para ser uma pessoa livre, para saber escolher, quer dizer, para saber o que quer e o que não quer. Os meus pais dizem que eu ainda não tenho que querer, que devo só fazer o que eles querem. Vês como é difícil acompanhar uma criança no seu crescimento, ajudando a pensar, ajudando a saber fazer escolhas? Tens de aprender que os adultos também têm maneiras diferentes de pensar. É por isso que é necessário saber escolher, para se dizer que sim ou para se poder dizer que não. E quando é que uma criança pode dizer que não, avô? Pode sempre. Tem é que ter uma boa razão. Dizer que não é muito importante, mas custa muito a aprender. Ensinar a dizer não é uma das tarefas mais difíceis do professor. Tu és professor de música, avô. Isto não tem nada a ver com a música. Um professor, tanto faz que seja de música, como de matemática, como de geografia, como de inglês. Qualquer professor, antes de ser um profissional competente nas matérias que ensina, tem de ser uma pessoa. E uma pessoa culta, aberta ao mundo, capaz de compreender a realidade que o rodeia. E tem de ser um sonhador. Um sonhador? É verdade, um sonhador. Não há educação sem sonho. Toda a escola está invadida pelos sonhos das suas crianças, dos seus alunos. Professor que não sonhe com eles jamais será um verdadeiro professor. E tendo este excerto, que peço desculpa por não ter lido na perfeição, lembro-me uma leitura ainda mais, uma leitura mais correta, até que ponto é que a arte pode também ter um papel na defesa dos direitos das crianças? Será que ainda vamos ler um romance seu em que o personagem principal é uma criança? São duas perguntas, eu sei. Sim, eu tenho, antes de mais, deixe-me agradecer-lhe o facto de ter lido essa passagem desse meu romance. Fiquei desvanecido a ouvi-lo e ele leu muito bem e só tenho que lhe agradecer. Bem, a arte é fundamental na educação da criança e no acompanhamento da criança, mas ao mesmo tempo também naquilo que, repetindo o que já disse anteriormente, significa uma utilização de uma realidade que é uma realidade autónoma em si mesma. A arte vale por si própria, não tem uma finalidade, não tem uma função necessariamente, mas que pode ser trazida neste contexto da relação com a criança também para uma instrumentalização no sentido positivo do termo, isto é, usar uma realidade que vale por si, mas ao mesmo tempo usá-la nos efeitos positivos que ela pode ter na relação com os outros. E a criança, é isso mesmo, a criança tem uma criatividade própria, mas que tem que ser educada. Eu não acredito muito na criatividade solta da criança, em que a criança desata a fazer tudo o que lhe dá na real gana, para nós considerarmos que isto é criatividade. Não é. A criatividade é o uso disso, que lhe dá na real gana,
por forma a orientar-se para um conjunto de princípios ou de regras muito simples, muito vagas, mas que fazem com que a criança vá modelando aquilo que no fundo é a sua espontaneidade, aquele tal desejo do ser de que eu falava há pouco. Ora, a arte é decisiva nisto, mas é fundamental que a arte surja aqui não tanto para formar artistas, nem para encontrar talentos. Todos nós sabemos que o nosso filho é sempre o mais talentoso de todos e nós ficamos de baba caída a ver as coisas belíssimas que ele faz. Isso é perigosíssimo, porque nós o façamos, é generoso e só nos fica bem. O risco é se a criança acredita e depois pode ser um desvio absoluto relativamente à sua fixação perante a realidade. Agora, fazer com que ela aprecie o que é arte, com que ela seja capaz de compreender a transcendência que a arte representa, em que ela que não percebe nada do mundo e que, portanto, para ela aquilo que é a criação artística tem exatamente a mesma validade que tem o cotidiano, o dia a dia, com aquilo que é a sua pressão sobre todos nós, é aproveitar esse tempo, esse espaço, para fazer alguma coisa que resulta muito nesse diálogo entre o avô, o professor e a neta ainda pequenina, que é fazer ver que a escola, quando recebe as suas crianças, precisa de soltar as suas capacidades e não entulhar a criança de competências logo para a pôr depois em termos resultadistas, na linha daquilo que se chama a meritocracia, a ser capaz de dizer coisas e de fazer coisas que muitas vezes a levam a esconder e a esconder dela e de nós imensas capacidades que ela tem e que não se soltam, já está mais uma vez, porque a criança se vai moldar para ser adulto e não se vai conhecer na dimensão que ela tem própria de criança. Ora, a arte aí é fundamental para isso. E até numa escola pública como a nossa, de frequência universal e, portanto, uma escola muito marcada por uma imensa diversidade, a arte é um instrumento decisivo para a inclusão, porque toda a criança, independentemente da sua origem, da sua condição, tem uma vocação para qualquer forma de expressão artística. E, portanto, é possível criar espaços em que a relação entre as crianças quase que as uniformiza nos seus desejos e no modo como elas desenvolvem depois o impulso desses desejos. E, portanto, a primeira parte da resposta é absolutamente decisiva a importância da arte na escola, na educação. Eu devo dizer-lhe, aqui para nós, que só algumas milhares de pessoas nos irão ouvir, eu devo dizer-lhe que eu ficaria muito feliz se em todos os cursos de todas as matérias e de todas as áreas houvesse sempre uma disciplina sobre a cultura da arte e a história da arte. Depois ela desenvolver-se-ia como se entendesse. Mas ao longo de todo o curso, desde a primária até ao fim do ensino superior, a arte está sempre presente. Para que nós sejamos, sobretudo, fruidores da arte, bons fruidores da arte. E ao sermos fruidores cultos da arte, somos com certeza muito mais felizes e compreendemos muito melhor o que é esta dimensão fantástica de podermos ser pessoas. Aliás, lembro-me perfeitamente do pensamento irreverente de Cioran, que era um ateu agnóstico e que dizia sempre que ouço Bach, fico com a ideia de que Deus é capaz mesmo de existir. E, portanto, ele dizia o Bach é, no fundo, a prova da existência de Deus. Ele não dizia assim porque ele não queria provar, ele dizia Bach obriga a que Deus exista. Um pouco invertendo a situação. Ora bem, é um bocado isto que está na linha tudo que acabei de dizer. Quanto a escrever um romance que tenha como personagem central uma criança, eu diria nunca se sabe, nunca se sabe. Mas talvez lhe dissesse que para isso era necessário que eu, que sei alguma coisa sobre as crianças, soubesse muito mais. Eu precisaria de saber muito mais o que é uma criança para poder escrever um romance que tenha uma criança como personagem principal. Aquilo que eu tenho aprendido a escrever romance é que quando nós escolhemos uma personagem, nós temos que ser profundamente verdadeiros para que a ficção que construímos seja respeitada. E temos que ser, desde logo, verdadeiros com a personagem que criamos. Eu só poderei ter uma criança como personagem principal de um livro quando eu sentir que conheço verdadeiramente o que é uma criança, sei verdadeiramente o que é uma criança e, portanto, posso pegar nela e ficcionar e fantasiar à volta dela. Pode ser que lá chegue, duvido que consiga chegar, porque é muito difícil saber em termos absolutos o que é uma criança, mas enfim, talvez um dia. Eu acredito que é sempre tudo possível quando nós colocamos essa possibilidade
lá no extremo do caminho que prosseguimos. Se lá chegarmos a tempo, com certeza que sim. Se não chegarmos, ainda bem, porque significa que não fizemos de errado, o que a fazermos devemos ter feito sempre certo. Percebo perfeitamente essa posição, porque tem a ver com o imenso respeito que manifesta pelas crianças, mas permite-me discordar e acho que há poucas pessoas que conhecem tão bem as crianças e que as defendem de uma forma tão enfática e tão fácil de compreender para todos nós, como o senhor doutor juiz. E na certeza de que todos estamos mais ricos, depois destes 40 minutos de conversa, acho que estar agradece a inestimável coração do senhor doutor juiz Labrinho Lúcio, ver os restantes entrevistas da série Direitos das Crianças em 30 minutos e desafios a todos a colaborar com a Ajuda a Ajudar na divulgação da Convenção sobre os Direitos da Criança e a ajudar-nos também na defesa e promoção dos direitos das crianças e jovens. Até breve. Muito obrigado, mais uma vez. Muitíssimo obrigado por poder ter estado convosco e podermos ter estado a conversar sobre um tema que tanto me interpela, mas que sempre me deixa particularmente feliz quando posso falar com instituições ou com pessoas que estão, pelo menos, tão interpeladas como eu, se é que não estão ainda muito bem. Muito obrigado mais uma vez por ter estado. Obrigada a nós.